Olá, seguidores do segurauto.org, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou responder aqui para vocês a pergunta: a partir de quantas cilindradas é exigido a CNH para motos? Sim, gente, muita gente se pergunta aí por quê? Porque existem hoje os cicloelétricos, né, que são esses pequenos ciclomotores elétricos que rodam até 50 km por hora, tá? Então não passam de 50 km, que não são calculados em cilindradas, pois eles são a combustão, eles funcionam com eletricidade, então eles são calculados em kilowatts. E muita gente acha que esses veículos não precisam de emplacamento, que não precisa de CNH, nem de documento nenhum, que qualquer criança pode chegar a montar também sem capacete. E eu vou falar aqui direitinho para vocês das cilindradas das motos, da CNH, da categoria, entendeu? E também do equipamento de segurança e emplacamento, que é tudo obrigatório. Então se liga aí. E lembrando que se você tem um veículo, não deixe de fazer um seguro para o seu veículo e você pode simular o valor do seu seguro em nosso site segurauto.org/cotar. Faça agora e receba a simulação com diversas seguradoras e você escolhe aquela que é melhor para você, tá? Mas vamos lá, gente. Para ter só uma ideia clara, essa legislação mudou em 2021, tá? Foi adicionado o cicloelétrico na legislação. Então existia já uma lei bem mais antiga em relação a tudo que era scooter que funcionava a combustão com gasolina, que também devia se aplicar aos cicloelétricos. Mas como não ficava muito claro, né, na lei, os veículos elétricos, né, as motos elétricas, essas pequenas motos elétricas, não estavam bem especificadas. Em 2021 foi feito um anexo para poder especificar, não, foi refeita na verdade esse parágrafo para poder especificar que tanto vale isso para os ciclomotores como os cicloelétricos. Como é que é? Uma moto, né, no caso uma moto, motoneta, motocicleta, um veículo com motor a combustão, tá? Um ciclomotor também pode ser chamado pela lei. Se ele fizer até 50 km por hora, okay? Então que ele não passe de 50 km, tá? No máximo, até 50 cilindradas, ok? No caso aí para tudo que é de veículo de combustão até 50 cilindradas, ou para os cicloelétricos, que eles também não passam em 50 km e que tenham a partir de 4 kW, ou seja, de potência. Se tiver menos de 4, não precisa da ACC. Então vamos lá. A CNH, você precisa dela para poder dirigir veículos que tem cilindradas menos de 50 cilindradas e 50 km por hora? Não, você não precisa da CNH necessariamente. A CNH é somente para veículos com mais de 50 cilindradas que façam mais de 50 km por hora, e no caso dos veículos elétricos, ciclomotores, no caso, né, aquelas motos ciclomotores cicloelétricas que chamam agora, aquelas motozinhas elétricas que a gente vê aí invadindo as ruas agora, também, se elas tiverem mais de 4 kW e rodarem a mais de 50 km por hora, você precisa da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que você tira a primeira provisória, depois passa e faz a oficial, e daí recebe a pontuação, tudo bonitinho, as multas, tá? Porém, os veículos que são menos do que 50 km por hora, 50 cilindradas, ou que tenham no máximo, né, que tenham menos do que 4 kW de potência para os cicloelétricos, que funcionam a eletricidade, né, a bateria, e no máximo também 50 km por hora, que são menos do que isso, os menorzinhos, você não precisa de CNH, mas você precisa da ACC, que é a autorização de condução para ciclomotor, tá? Então, as motonetazinhas, as motinhas elétricas precisam de sim uma habilitação, não é a CNH mesmo, mas é uma autorização de condução para ciclomotor. E para tirar essa autorização de condução de ciclomotor, você vai também procurar o Detran do seu estado, e você precisa saber que ela tem também suas regrinhas, tá? Então você precisa ser maior de 18 anos. Então quem tem menos de 18 anos, em teoria, não pode dirigir nem motoneta, nem motinha elétrica. Então qualquer criança não pode. Adolescente, como a gente tem visto muito, não pode, tá? Precisa fazer aula teórica, precisa fazer aula prática também, precisa fazer prova dos dois também, como a CNH. A diferença é que a carga é diferente, o conteúdo também você vai só aprender a dirigir a motinha elétrica, é mais fácil de uma certa forma. E o peso dos passageiros nessas motos, gente, não podem passar também de 140 kg, tá? Para continuar na categoria de ACC. Somente essa categoria vale somente para 2 ou 3 rodas também, então os triciclos também elétricos também estão entrando. Porém, se tiver 4 rodas, aqueles quadriciclos,
Esses daí não pode, tá? Mas os triciclozinhos também se inscrevem aqui. Mas vamos lá. Então você tem a ACC, você precisa também emplacar esses veículos, tá? E se você e precisa também usar equipamento de segurança, capacete. Cada uma dessas, se você não tiver com o veículo emplacado, é uma multa ou infração. Se você não tiver com capacete, é uma infração. E se você tiver também com a ACC, também é uma infração. Aí você leva a multa é mais de R$500 atualmente, praticamente ainda com o tempo. E também você tem o veículo apreendido, então você vai ver, se procurar nas redes sociais ou no Google, você pode encontrar facilmente fotos de veículos, essas motonetas sendo apreendidas em massa já, tá? Então em algumas cidades o Detran tá em cima, a fiscalização tá em cima e eles estão passando e pegando todo mundo, apreendendo esses veículos, porque quando você vai comprar, muitos lojistas, infelizmente, informam que não precisa de habilitação. E muita gente pensa, então meu filho de 15 anos pode rodar. Vai lá e paga R$10.000 na moto, que em seguida é apreendida. Ok, e daí são outros 80 para você tirar ela. Mas enfim, esses veículos precisam de habilitação, sim, a ACC, então não a CNH, e precisam também de emplacamento. Assim como uma moto com mais de 50 cilindradas, precisa de placa, precisa de habilitação, precisa de seguro, precisa de tudo como um carro, tá? Então, lembrando, quem quiser cotar o preço do seguro, acesse aí seguroauto.org/cotar, ok? Tomem cuidado aí com essa história. Então, qualquer veículo, gente, cicloelétrico, tá? Pode ser a motonetazinha menor que seja, até 4 kW de potência. Qualquer uma que seja movida a eletricidade precisa disso aí. Então, as bicicletas elétricas, por sua vez, não entram nessa categoria caso elas tenham uma potência máxima de 250 watts somente, tá? Então, é bem menos do que os 4 kW, tá? E que a velocidade máxima dela seja de até 25 km por hora na eletricidade. E somente para bicicletas elétricas isso, tá? Então, nesse caso, qualquer pessoa a partir de 16 anos pode dirigir uma bicicletinha dessa, com aquele motorzinho, né? E também não precisa de habilitação nem de placa. Porém, as bicicletas motorizadas que tenham mais do que 25 km por hora e mais do que 250 watts entram na mesma categoria. Precisa da ACC e precisa de placa. E bicicletas a combustão precisam de placa, motorizadas a combustão, no caso que usam combustível, até 25 cilindradas precisam da ACC e também da placa, ok? Então fique claro aí também que as bicicletas elétricas também podem estar nesse rolo aí, tá, gente? Não só tem os cicloelétricos, não. Também tem muita gente, talvez, que tem a bicicleta elétrica que precisa de placa, habilitação e tá sem. Mas fica aí a dica, tá? Então preste atenção aí na hora que você for fazer a aquisição de uma moto, motoneta, cicloelétrica, bicicleta elétrica, qual a categoria que ela se encaixa para você poder saber se tem a habilitação certa ou não, se precisa emplacar ou não, ok? Presta muita atenção e não vai só no papo do lojista não, que às vezes só quer vender e você que se vire depois. Ok, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se tiver algum tipo de questão você pode deixar nos comentários que a gente responde com o maior prazer. Não deixe também de comentar uma sugestão de vídeo, uma crítica, elogio, um agradecimento, dá uma olhadinha na playlist de vídeos aqui com dicas de automóvel, dicas de moto também, tá? Não deixe de se inscrever no canal pra ver mais vídeos e muito obrigado pela audiência, pra te ver no próximo vídeo. Tchau!